Agora sim, vamos lá então. Vou chamar o pastor Levi aqui, mas antes, quero desejar as boas-vindas para você que está chegando. Eu sou o Roosevelt Fernandes, e eu faço parte aqui da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança desde a minha infância, e estamos hoje aqui num projeto bem especial, onde nós vamos apresentar para vocês, apresentar melhor, na verdade, né? Para vocês conhecerem um pouquinho de quem são os nossos líderes. E hoje estará aqui conosco conversando o pastor Levi Diniz, que é o nosso pastor aqui da sede, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. E nós vamos estar batendo um papo com ele, bem objetivo, apenas uma horinha para você. Eu espero conseguir deixar essa live disponível para quem for assistir depois, mas espero que você assista ao vivo, interaja com a gente. Se quiser mandar perguntas, pode mandar perguntas também, tá bom? E o objetivo dessa live, como eu já disse, é fazer vocês conhecerem quem são melhor os nossos líderes, né? Na semana que vem nós teremos também a missionária Vera Diniz, esposa do nosso pastor. Também vamos falar sobre os 16 anos da nossa igreja, né? O ministério, a Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, já tem aí 16 anos de estrada, e nós vamos falar um pouquinho disso também. Deixa eu conseguir chamar o pastor Levi aqui. Chega. Já estava quase online, né? Já. E aí, como é que tá as coisas? E aí, pastor, tudo jóia? E com o senhor? Tá bem, a paz do Senhor para todos, né? Paz do Senhor. Combinamos a camisa, né? Pois é, eu estou percebendo isso. E olha que a gente se falou antes do... A gente se Pois falou é. antes do senhor trocar essa camiseta, hein? Eu falei, rapaz, eu vou vestir o uniforme, vou imitar o Roosevelt. Eu fui me vestir e percebi que eu tenho essa e uma outra que combinava com as cores do nosso projeto de arte aí, do Live Talk, né? Aí eu falei, vou vestir essa daqui. Deu certo. Aí eu fui na sua E deu ideia certo. e aceitei seu sugestionamento visual. Pois é. Então, pastor, eu vou começar então pedindo que o senhor... vou fazer uma pergunta assim, pode parecer muito comum, mas é necessário para que as pessoas saibam quem é o pastor Levi. Eu queria saber se o senhor consegue distinguir ou separar o pastor Levi do dia a dia, o irmão Levi. Tem essa diferença ou o pastor Levi e o Levi é a mesma pessoa, é a mesma coisa? Rapaz, são interligados, né? É meio complicado, né? Mas de vez em quando a gente tem que ser mais ou menos bipolar, né? Ah. Tem dia que ele tem que agir como um pastor, tem dia que ele tem que agir como o Levi, né? O Levi bravo, o Levi rabugento. A gente é humano, né? Enfim, a gente é humano. Somos, como é que se diz? Somos temperamental, né? Aham. E aqui e acolá a gente dá uma recaídazinha que a gente é humano, né? Sei. E eu queria também saber, pastor, sobre a sua conversão. O senhor foi uma pessoa que já, quando nasceu, a família era toda da igreja? O senhor conheceu a Jesus depois? Como é que foi isso aí? Eu praticamente, quando me entendi por gente, eu praticamente cresci dentro da igreja, né? Meu pai, ele se converteu assim que minha mãe se engravidou de mim. E minha mãe é muito católica, né? Aquelas católicas praticantes. Na realidade, Uhum. praticante, mas não muito frequente nas igrejas, né? Ela ia só mesmo nas missas, né? A missa de domingo. Ela não perdia a missa de domingo, né? Sim. Mas ela não era assim muito praticante, não. Era mais para agradar a mãe, né? Mas ela tinha aquela Sim. tradição, né? Minha mãe tinha aquela tradição, aquele zelo, como muitos têm, né? Porque eu nasci nessa Aham. religião, eu não vou sair dessa religião, eu vou morrer nessa religião. E eles pensam que o caminho que eles nasceram é o certo e vai morrer ali, né? Aham. Mas meu pai foi chamado por Deus
E meu pai é uma pessoa muito sábia, né? Sim, Que também é o meu pastor, o nosso pastor presidente do ministério, né? E com o sim. jeitinho dele, aquele jeitinho dele, ele foi conquistando ela aos poucos e ela se converteu, acabou cedendo, né? Com muita oração e com as atitudes dele como um bom cristão, exemplo de vida, como ele é até hoje. E ela Aham. acabou cedendo, né? E aceitou Jesus, e então praticamente de um ano em diante eu cresci na igreja evangélica, né? Assembleia de Deus da Ah, então, Missão, a partir de 1 ano de idade, então. de um ano de idade. Certo. E aí eu lembro do senhor contando também sobre o seu testemunho. É, o senhor teve um momento em que o senhor se desviou. Isso foi em que idade? Mais ou menos na minha adolescência, né? Em meados de 84, eu tinha uns 14 anos, se eu não me engano. Na realidade, Aham. foi ligado ao meu primeiro trabalho. Assim que eu Sim. consegui o meu primeiro emprego fichado, né? Na época podia contratar menor de idade, né? Aham. Então eu entrei naquele projeto de menor aprendiz, que hoje se chama menor aprendiz, Aham. e quando eu tive uma experiência praticamente com o mundo lá fora, e nessa fase eu afastei dos caminhos do Senhor. Mas o princípio sempre continuou no meu coração, né? Aquele Aham. temor ao Senhor, o respeito aos mais velhos, o respeito aos cristãos, né, aos anciãos da igreja, né, os anciões. Eu tinha aquele respeito, aquele receio, né, aquele temor, até Sim. aquela reverência com eles, né? Sim. Embora eu queria viver na realidade do mundão. E como de fato eu fui me desvirtuando do caminho e fui me aprofundando. E estive afastado por 4 anos e pouco, se eu não me engano. Sim. E nesse tempo de 4 anos, o senhor aprontou muito? Foi mais tranquilo? Só simplesmente se revoltou com a igreja? Foi o quê? Rapaz, o diabo ele é astuto, né? Quando ele consegue laçar alguém, a primeira coisa que ele tenta fazer é tirar os princípios éticos, morais, espirituais, aquilo que você tem como base, que norteia a sua vida, né? Os Aham. princípios que você tem de moral, de respeito, é isso aí, ele vai trabalhando em cima disso e vai Aham. tirando de certa forma, né? Então, eu posso te dizer que eu me aprofundei totalmente na lama. O adversário, ele me arrastou mesmo, né? Até mesmo para o Uhum. submundo do crime, das drogas, da prostituição. E foi uma coisa assim, uma trajetória bem decadente e deplorável a minha vida, sabe? Uhum. Pastor, o senhor conhece essa minha opinião, eu tenho lá minhas dúvidas. Não estou falando em relação ao senhor, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Geralmente, quando muita gente fala em transformação e continua dentro da igreja ou dentro do meio evangélico com algumas atitudes que a gente reconhece que não faz parte da transformação. Como é que o senhor explica a transformação, eu diria, a transformação genuína? Né? Aquilo que você realmente vê que a pessoa ela dá exemplo de que foi transformada e de que realmente ela esqueceu tudo aquilo que foi vivido lá atrás. Olha, o primeiro sinal da transformação genuína é quando você tem realmente um encontro com Jesus. Eu praticamente fui criado na igreja, fui levado pelas mãos, né? Meu pai não deixava eu perder a escola bíblica dominical, um ciclo de oração, né? Os cultos de ensino, de doutrina. Então, o culto de Santa Ceia, me iniciei, né, no Evangelho por livre e espontânea vontade. Eu me batizei, Aham, para você ter ideia, aos 13 anos de idade. Né? Eu me batizei, praticamente não fiquei crente nem um ano. Né? Logo na sequência, aos 14, eu me desviei. Né? aham, Então, quer dizer, eu fui induzido praticamente pela liderança, na época, pelo pastor da igreja. Então, é uma das atitudes que eu não tomo. Não sei se você já percebeu, mas eu não gosto de persuadir ninguém a se batizar. Se a sim, pessoa me procurar, falar, eu quero me batizar, aí eu vou perguntar, e aí, você realmente tem convicção disso? É o que você quer? Realmente você vai mudar de vida ou já mudou de vida?
Porque o Aham. batismo ele simboliza o sepultamento do velho homem, né? E eu Sim. praticamente batizei para desviar, né? Então não havia um arrependimento na realidade do meu coração, né? Então Uhum. foi necessário que Deus trabalhasse, permitiu, né, que o diabo me levasse para o Sim. mundo, né, para o submundo. Primeiro foi para o mundo, né? As coisas do mundo começou a me atrair e eu comecei a sentir aquilo atraente, né? É o que o diabo fez com a Eva, né? A Aham. serpente lá chamou a atenção dela primeiro, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a me interessar pelas paquerinhas, pelas namoradinhas, e aí comecei a me interessar, porque para chamar atenção, na época, as redes de televisão faziam muita propaganda de bebida alcoólica, de cigarro, Uhum. né? Eles Sim. ligavam isso a pessoas saudáveis, né? Era um gesto de pessoas saudáveis, quem bebia ou quem fumava. E aí eu Sim. comecei a usar o cigarro, né? Com os colegas quando eu saía de casa, enganando minha mãe, meus pais, né? Eu ia Uhum. fumar com os colegas cigarro, né? E do cigarro veio a outra experiência, né? A bebida, né? E aí, de Sim. repente, a bebida já não fazia efeito. Aí comecei a usar, a experimentar as drogas. Aí comecei a me desvirtuar para a prostituição. Então, eu vou dizer para você uma coisa: o homem natural ele não consegue se libertar. Quando ele é atraído pelo inimigo e ele vai para o mundo, quando ele flerta com o pecado, para ele e ele chega a cair, para ele se libertar, ele precisa principalmente muita força de vontade e muito temor a Deus, né? Tá Porque certo. Por foi o que quê? Deus fez na minha vida, né? Ah, sim. Eu Amém. praticamente, eu queria vir e não tinha força. Então o próprio Deus se encarregou de fazer isso comigo, de me tirar de lá com as mãos fortes dele. Eu posso Aham. dizer que eu fui resgatado por Deus à força, porque eu ia morrer. Eu estava viciado no Sim. pecado, você acredita isso? Eu estava Acredito, dependente do acredito. pecado. Para mim aquilo era o máximo, né? O cigarro, a droga, a prostituição, né? O adultério e a farra, né? Para mim aquilo ali era o máximo. Era como se Uhum. fosse adrenalina no corpo, né? Sentia como se estivesse no maior pique, né? De alegria, né? Mas depois que Uhum. passava aqueles momentos, vinha a depressão, vinha a tristeza, a saúde foi se debilitando, porque na minha infância, né, eu descobri um problema que eu tinha, uma febre reumática que havia causado um sopro congênito, né, um sopro no coração. E eu precisava Uhum. fazer um tratamento de antibiótico até os meus 18 anos para que o quadro fosse revertido, para que essa febre reumática fosse como é que a gente pode, combatida totalmente, né? E aos 18 anos, com certeza iria reverter e eu ia ficar bom. Só que aos 14, Uhum. quando eu fui para o mundo, eu abandonei o tratamento, eu abandonei tudo que era lógico, tudo que era vital para mim e me afoguei no pecado, né? E para mim, Uhum. também a minha saúde foi embora, né? Então, Sim, como o você disse, senhor. né? Ah, Realmente, como é que pode se libertar, né? Como é que uhum. se converte? Primeiro Uhum. tem que querer. Eu queria, mas eu não tinha força. Aí o que, que eu fiz? Eu clamei o socorro do Senhor. Por quê? Eu cheguei a uma situação que eu tentava evitar o pecado, mas eu era tão dominado pelo pecado, a bebida, a prostituição, né? Que Uhum. eu caía. Eu voltava a reincidir. Eu reconciliava e eu reincidia no pecado. Eu era praticamente como se fosse um viciado em crack. Não tenho autocontrole. Aí eu pedi ao Senhor Sim. para me tirar de lá. Falei, ó Senhor, eu quero me libertar, eu não consigo, me ajuda. Aí eu falei com o Senhor o que, que eu queria. Eu Uhum. falei, Senhor, eu preciso de uma esposa e eu quero que o Senhor me liberte. Ainda que seja pela dor. Olha a besteira que eu cometi. E Eu aí podia foi ter me pela dor, esforçado. então. Foi. Eu podia ter me esforçado mais um pouquinho, né? Mas eu não quis, né? Mas tá Aham. bom. Então Deus fez e ele quando faz, faz bem feito, né? Então quando a minha Sim. situação foi assim,
quando eu vacilava que pecava, eu ia parar no hospital praticamente morrendo. Se Uhum. complicava, né? Porque aos 18 anos eu me reconciliei no leito de morte, né? Quando eu fiz a Uhum. primeira cirurgia cardíaca, né? Pra você ver, né? Sim, sim, Então sim. foi complicado. Aí foi nesse É, período que eu conheci a irmã Vera, que era noiva nós de um vamos, nós outro, vamos, nós né? vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu só queria ressaltar duas coisas. O senhor citou aí sobre, então, sobre a conversão, a libertação. Para alguém realmente se libertar de verdade, ele tem que querer. Então, o senhor atribui Isso, isso, então, as pessoas que, como eu citei, tem gente que continua agindo com certas atitudes de que a gente vê que ainda não é 100% liberta. Isso significa que ela não quis ainda ou ela não conseguiu ainda encontrar esse caminho para ser liberta? eu compreendo que ele não pediu a ajuda de Jesus. Porque enquanto eu tentava sozinho, eu não consegui. Né? Não sei se você Uhum. lembra na minha narrativa aí. Enquanto eu tentava Sim. sozinho, eu caía, eu reincidia no pecado. Né? Então eu Uhum. pedi para o Senhor, eu falei para ele, Senhor, ó, eu vi a minha falha, onde eu falhava, eu falei, Senhor, eu preciso de uma esposa para que eu Sim. possa mudar de vida. Né? Se eu fosse Sim. escolher, talvez não teria dado certo, né? Mas Deus Uhum. preparou para mim, né? Então foi um dos Sim. primeiros, dos princípios, foi isso. E o interessante, né, que quando Deus preparou a Vera para mim, Ah, né, praticamente eu estava na situação do coração, um problema cardíaco, e ela nunca tinha sido crente. Ela conhecia o Evangelho, né, mas ela nunca tinha sido crente, ela nunca tinha confessado Jesus. Ela não sabia nem o que era isso. uhum. E o senhor citou também aí durante a resposta sobre a Hum, depressão. O senhor se lembra quais foram os sintomas que o senhor sentiu, que o senhor percebeu que era depressão? Porque isso nos dias de hoje, inclusive, é uma coisa muito recorrente, né? E muitas pessoas isso, tratam isso como frescura. E, na verdade, é um isso. problema muito sério que assola, inclusive, os cristãos. E a gente tem muita gente dentro das igrejas sofrendo de depressão e a gente não sabe. Verdade. Como eu fiquei dependente por 4 anos e pouco, né, da bebida, Uhum, quando não era bebida, era droga, eu cheguei a usar maconha, cocaína, né, e algumas outras drogas, né? Eu experimentei algumas drogas químicas. Nunca uhum, injetei, né? Porque antigamente era moda injetar cocaína na veia, né? Eu nunca sim. injetei porque eu sabia que eu tinha um problema cardíaco e eu tinha receio de que se eu fizesse isso eu ia morrer, né? Na Uhum, época surgiu a Merla, né? Eu nunca usei a Merla também, porque eu sabia que eu tinha problema cardíaco e ela podia causar, né, uma paralisia e coisa e tal, e eu tinha receio. uhum, Então, de alguma sim. forma, para mim, o meu problema de saúde foi um limitador. Né? Uhum, Mas aí, com isso, quando eu fui submetido à cirurgia cardíaca, que eu não podia mais usar droga, não podia mais usar a bebida, né? E uhum, praticamente eu fiquei isolado, né, da vida que eu havia acostumado, viciado. Eu entrei em uhum, depressão praticamente, né? Eu queria ficar sim. longe de todo mundo, eu comecei a me sentir o coitadinho, ficava Uhum, naquele mundinho, né? Como se diz, eu ficava ali naquela depressão, me lamentando da situação que eu estava vivenciando, aquela coisa toda, uhum, né? Mas Deus, na sua soberana vontade, seus planos, né? E o amor infinito, né? Ele foi me despertando. E com a ajuda de Deus, né? Sempre fui uma pessoa muito popular, comunicativo. Então isso me uhum. ajudou muito, sabe? Porque às vezes Oh, e como é comunicativo? Isso aí, às vezes eu era muito inconveniente, né? E aí eu fui Uhum, amadurecendo aos poucos e Deus foi trabalhando. E foi Deus, uhum. praticamente Deus me libertou das drogas e me fez superar a depressão. Né? Amém. E aí eu entro aí num outro ponto. Quando foi que o senhor descobriu a vocação para pastorear? Aí começa, né? Pelo nome, né? Meu pai, quando me colocou o nome, ele já estava na igreja, né? Ele havia se convertido, né? E minha mãe Uhum, não, né? Minha mãe ainda era católica, né?
E tanto que meu irmão mais velho, o nome dele não é bíblico, né? É Valdir, né? Uhum. E os pais têm o costume de querer colocar o nome dos filhos, tudo imitando os nomes, né? Aham. E como meu pai havia se convertido e ele havia começado a ler a Bíblia antes de se converter, né? Alguém tinha dado para ele um exemplar de um Novo Testamento, e ele começou a ler aquilo e começou a tomar gosto pela palavra, né? Então Uhum. ele apelou com a minha mãe, tá certo. A minha mãe queria me batizar na igreja católica. Eu cheguei a ser crismado, e eles dizem, a crisma é quando se separa os padrinhos católicos para a criança que vai ser batizada na igreja católica, né? E meu Aham. pai aceitou, não, tá certo, Maria. Você pode fazer, só que põe o nome dele de Levi. Aí ela Ah, aceitou colocar meu nome de Levi. Então, praticamente, ele profetizou, né, na minha aham. vida, que eu seria um sacerdote, né? Levi, da descendência de Sim. Levi, né? Pelo nome. E ele já profetizou na minha vida que um dia eu seria um sacerdote. Sim, aí veio a profecia, mas então quando foi que o senhor Ah, descobriu a real vocação? foi após meu encontro com a Vera, né? Eu a Aham. conheci, né? Ela foi. Eu estava paquerando uma outra jovem lá nas imediação, né? Sim. E essa jovem era assim, meio metida, né? Porque é muito bonita e tal, e ela se sentia muito bonita, Aham. né? Mais bonita que todo mundo, e dava uma de difícil, né? Então eu muito namorador, e quando eu punha um objetivo de conquistar uma menina, eu Aham. batalhava por aquilo, nem que eu usasse a ajuda de alguns colegas, alguns conhecidos. E eu ainda não tinha, assim, olhos para Vera, porque eu sabia que ela tinha um namorado. Até então eu não Aham. sabia que ela era noiva, eu sabia que ela tinha um namorado. E eu Aham. pedi, a gente fez a amizade ali na rua onde eu estava morando, na casa do meu tio por um tempo, né? Em Aham. Patinga, Minas Gerais. Fiquei hospedado na casa do meu Sim. tio, até a cirurgia, o tratamento e tal. Porque eu precisei sair, para você ver a minha situação, eu precisei sair de Brasília. Porque eu era muito assediado pelos colegas e praticamente eu exercia uma liderança no meio dos Uhum. jovens que usavam droga, dos jovens que furtavam das imediação, né? E eu Uhum. fazia parte de um dos grupos, né? A gente ajudou Uhum. a fundar o grupo dos NASAs na época. Fiz parte da fundação dos NASAs, fiz parte da fundação dos Tarântulas Negras, lá no PSU, na 28. Na época era só grupo de dança. Era grupo de jovens Uhum. que iam para festas, né, para shows, para dançar, fazer aquelas danças de break, dança de funk, aquela época, né? Era mais ou menos isso. Aham. Aquela hip hop, aquela uma antiga daquela época. Sim. E aí eu querendo voltar com aquele temor, né, após a cirurgia, querendo voltar para a igreja, mas aquele negócio, né, me chamaram para ir para uma festa e eu fui, né, e eu de olho na menina, lá, a vizinha, muito bonita por sinal, e aí eu pedi a Vera para me ajudar com ela, eu falei, ó, ela tá dando uma de difícil, eu vou querer uma ajuda, sabe, vou querer uma ajuda, você me ajuda? Ela ajuda, não vou falar o nome da peça, até porque ela ficou muito Aham. chateada na época, né, já se superou, mas ela ficou muito chateada Aham. com o desenrolar da história, sabe? E lá nessa Sim. festa, a Vera me ajudou, umas outras colegas, eu estava só eu no meio de uma turma de mulheres, eram umas 5 mulheres, a Vera, essa menina que eu estava interessado, e mais umas 3 ou 4, se eu não me engano. E a gente Uhum. foi para essa festa, né? E aí lá eu dava minhas investidas na menina e tal, e ela dando uma de difícil. Aí quando ela cedeu, eu fiquei zangado, eu falei, eu não quero mais. Quando ela cedeu, que ela aceitou o relacionamento, eu tava zangado, porque ela deu uma de muito difícil e eu me zanguei com Aham. aquilo. Eu me revoltei e falei, ó, quero mais não. Dificultou demais. Foi, deu muito difícil, né? E para mim era um desafio eu conquistar. Se eu botasse um propósito, na época não tinha menina Aham. difícil. Eu levava qualquer Sim. uma no bico, eu era um cara bom de bico. Né? Pastor, então aí eu já entro num É, outro assunto que eu já ia perguntar para o senhor mesmo. Então, é, nesse tempo todo, aí o senhor descobriu a vocação de pastor, sim, aí conheceu eu. a missionária Vera, Isso, e aí vocês já estão casados aí há mais de 20 anos. Como 30 é que anos, né? é?
É 30, né? 30 anos. Vamos fazer 31 esse ano. Eita, é muito chão. E como é que é essa cumplicidade de vocês, então? Olha, meu irmão, nós temos que, para que possamos conviver e preservar, né, um relacionamento com tanta, assim, com a data longa, o primeiro exemplo vem do pai, né? Aham. Meu pai, essa semana, ele fez 53 anos de casado. É tempo, hein? Muito Então, tempo. o exemplo está aí. Eu venho seguindo o exemplo do meu pai. Eu procuro, Aham. né, seguir os exemplos do meu pai. Ele é meu mentor no ministério, meu mentor na fé, e por aí Sim. vai, né? Então, praticamente, a minha vocação veio disso, veio de ver o meu pai, a dedicação dele, né, respondendo a pergunta anterior, né? Como é que foi minha Uhum. vocação? Como é que eu descobri? Foi do meu pai. Eu vendo meu pai, ele nunca foi pastor. Assim, ele nunca teve pastoreando, mas ele era sempre um bom diácono, eficiente, Uhum. competente, dedicado, responsável, um diácono invejável. Não sei se você sabe, até hoje, ele como pastor, presidente, mas ele desempenha muito bem, né, o Sim. papel de diácono. Ele não sabe deixar nada fora do Sim. lugar. Então isso eu Sim. aprendi com ele, esse zelo, né? E voltando ao É. relacionamento, né? Então, Aham. a gente tem que abrir mão da nossa razão, de muita vaidade pessoal, né? Para que Aham. possa um casamento ser duradouro, viu? E tem que aprender a perdoar, né? Perdoar mesmo, porque senão, se a pessoa não souber perdoar, ele não convive, não. Tá? Nunca houve fato de traição entre a gente, graças a Deus, né? Deus, Aham. através, tem nos ajudado, mas um relacionamento é difícil. Imagina conviver com alguém bipolar. Hum, Né? nem me Uma Vera, fale. ela foi detectada, né, na época que ela deu aquela crise depressiva, né, Aham. depois que a mãe dela faleceu, aquela situação toda. E o primeiro sintoma dela foi bipolaridade, né, que Sim. levou ela à alienação mental total e por aí vai. Né? Então, ela é bipolar. Ela precisa de um acompanhamento, de tratamento até hoje, senão ela tem umas crises de bipolaridade muito grandes, sabe? E é difícil conviver com alguém bipolar, não é fácil não. Aham. Mas Deus tem dado graça e a gente tem se suportado, sabe? Então, no fim, são 31 anos de cumplicidade, né? 31 anos. Né? E agora eu queria falar também, pastor, sobre a igreja. O senhor já se deu conta aí que a gente já existe há 16 anos? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança? Quando eu vim para Águas Lindas, é interessante, meu chamado, eu passei por muitas etapas, né? Aham. Quando eu vim para cá, eu vim revoltado com o ministério, com a liderança de um ministério, né, que eu pastoreava, né? Sim. E vim para cá para você ver. Quando eu saí do PSUL, eu estava pastoreando no Recanto da Ema. Do Recanto da Ema eu retornei para a sede no PSUL. E Aham. da sede no PSUL, né, foi onde eu fiquei frustrado, decepcionado, revoltado, né? E peguei a minha Aham. carta e saí de lá, fui para o Setoró com a minha carta e lá, como presbítero, eu fui congregar na Igreja Maranata. E você sabe que lá eles não recebem pastor de fora, né? Presbítero de fora. O Aham. obreiro que chegar lá, chega Na apenas como Maranata? membro. Maranata, que está Maranata. É. Lá eles recebem apenas como membro. E eu fui recebido como membro. E estive lá algum tempo como membro. E de lá, trabalhando como motorista, não tinha muito tempo, nem para congregar, né? Trabalhar, eu saía de madrugada, chegava tarde da Aham. noite, né? E é uma correria muito grande. Então Deus aprove, né? A irmã Vera era professora, e ela foi convidada por alguém que tinha uma escolinha no setor, né? Para trabalhar e vir para Águas Lindas para administrar a escolinha dela, Aham. como coordenadora da escolinha. E aí foi Sim. onde eu saí do Setoró e mudamos para aqui, para Águas Lindas, na casa onde eu moro hoje, né? E desde essa época estou por aqui. 95, meados de Aham. 95, 96, se eu não me engano.
E aí eu vim para cá com a mesma carta que eu entreguei na Maranata, porque lá também eles não dão carta. Então eles me devolveram a minha carta e eu vim para cá com a minha carta. E eu queria congregar apenas... Eu diria que tem uma certa ditadura lá, então. É uma regra, eles têm esse princípio, eu creio que até hoje eles têm esse princípio, né? É uma forma de trabalhar e eu respeito, né? Eu gostei muito na época que eu estive por lá, mas não dá certo para quem tem chamado e vocação ministerial, né? É centralizado, então, a liderança lá? Isso, lá é centralizado, Lá eles têm algumas regras, que não tem muito a ver com os princípios de um assembleiano. Mas como eu estava fugindo, né, como o Jonas, para mim estava bom. Né? Entendi. Eu não precisava me preocupar com nada, né? Então, nesse fim, então, o senhor já se deu conta dos 16 anos, então, da igreja? O que eu vou fazer? Eu fico até feliz. Se eu não me engano, de 95 para cá, quantos anos não tem? Não, tem muito mais, mas é que eu digo o ministério, a Assembleia de Deus Nova Aliança, são 16 anos oficialmente, né? Isso. Mas eu tô falando assim, aqui de Águas Lindas, né? Tem muito tempo que eu vim para cá, né? Então, de 95 para cá, imagina, né? Nós já estamos entrando dentro de 2021. Então é muito chão. É bastante tempo. Então Deus fez um trabalhar aí nessa forma aí. E para você ver, quando esse ministério nasceu, eu praticamente estava internado, né? Tivemos algumas divergências administrativas, né? Com o pastor da qual a gente fazia parte do ministério, com ele. Ele levou o patrimônio da igreja, né? Tivemos a nossa divergência e eu passei mal nessa divergência, tivemos um atrito, uma reunião, desentendemos. E após essa reunião eu adoeci. E fui parar no hospital, porque eu já estava com problema do coração em 2000, né, e pouco, agravado, né? E aí eu fui internado, fiquei hospitalizado quase um ano, e a obra continuou aqui. Os membros não quiseram acompanhar o pastor, né? Ele levou o patrimônio, apenas material físico, né? Ele levou cadeira, ele levou banco, ele levou equipamento de som, o recurso que a gente havia arrecadado de dízimos, ofertas e campanha para comprar um lote, ele carregou, ele levou, né? Ele sentiu dono e, de fato, ele era dono, né? E uma meia dúzia de pessoas acompanhou ele. E o povo continuou lá no salão, estava alugado em meu nome, eu tinha um contrato, né? E eles mesmos criaram a estrutura da igreja. Na época eu tinha comigo 2 diáconos, né? Tinha 2 diáconos e uns 4 ou 5 auxiliares que ficaram ao meu lado, porque eles haviam nascido lá na fé comigo, né? E aí eles mesmos fizeram campanha lá, arrecadaram, fizeram os bancos, né, fizeram a pintura na igreja e fizeram um púlpito. Eles mesmos criaram as estruturas lá, conseguiram a caixa de som e continuaram o trabalho. E aí eu tive a minha primeira alta após os 90 dias internado, né? Foi quando eu vim, né? E aí fiquei sabendo da situação. Os obreiros me colocaram a par da situação e falaram: pastor, nós não quisemos acompanhar o pastor, nós estamos com o senhor. Se o senhor decidir daqui para frente, nós estamos com o senhor. Eu falei: o pastor, infelizmente, não tem como a gente trabalhar com ele, porque eu já tinha tido uma divergência com ele. Foi um dos motivos que me levou a pegar minha carta na época e ir para Maranata, né? Que eu pastoreava no Recanto da Ema. E fui tirado da direção da igreja simplesmente por boatos. Alguém levou alguma fofoca para o pastor, ele chegou e simplesmente informou no culto: a partir de hoje, irmão Levi não é mais o pastor, fulano de tal vai ser o pastor. E pronto, só isso. Sem nenhuma conversa anterior. Não, sem diálogo, sem esclarecimento, sem tirar dúvida, e simplesmente me informou isso. E aí eu voltei com ele, humildemente, para a sede, voltei a ser sonoplasta lá na sede, zelador da sede como presbítero. Mas aquilo foi me entristecendo, e o pastor nunca me informou o real motivo que me havia tirado da direção.
ou Uhum. não me deu uma oportunidade de me explicar, e aí aquilo me entristeceu e Uhum. me decepcionou profundamente com ele, né? Eu ainda Sim. estive com ele por algum tempo, mas não deu para continuar. Peguei minha carta e fui embora. Quando vim para Uhum. Águas Lindas, aí que ele tomou ciência de que eu havia. Perdão, né? Estou até com a garganta seca, tanto falar. Toma água, toma água. A minha assistente deu uma saidinha aqui. E aí aconteceu dessa forma. E, né, por fim, ó, para você ver, quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, não tem pra onde correr, Uhum. né? E aí meu ministério começou de novo aqui, né? Porque a Sim. irmã Sueli, não sei se você lembra da irmã Sueli, Sim. e a dona da casa onde eu moro hoje, na época, ela era proprietária, me convidaram para ir visitar a igreja que eles congregavam, que era a Assembleia de Ah, Deus do Ministério El Shaddai, Pastor Manel aham. Pereira. Era uma congregação de lá. E Sim. eu fui, né? O pastor Araújo estava dirigindo lá, e eu fiquei lá no meu cantinho, lá no último banco. Né? Eu comecei a gostar, a igreja é muito carente, nova, não tinha obreiros, e eu tinha exercido muito bem meu ministério como diácono. E Uhum. aí eu comecei a ficar incomodado e eu mesmo comecei a agir ali. Eu ia para os cultos, gostava, mas eu queria fazer alguma coisa. Olha para você ver. Quando você tem chamado, você não quer Aham. ficar parado mais. Quando você está no lugar certo, né, você não quer ficar parado. Quando você está no Uhum. lugar errado, você fica ali. Quer dizer, não é a direção de Deus, você se acomoda ali e está muito bom você não fazer nada. Mas quando você está no lugar certo e vê as coisas se desencadeando, você começa a querer fazer alguma coisa para ajudar, pelo amor que você tem pela obra. E eu, pelo Aham. amor que eu tinha e pela vocação que eu tinha dentro de mim queimando, eu comecei a pegar nome de visitante, eu começava a receber o povo, porque eu não queria mais Uhum. fazer nada, eu não queria mais dirigir igreja, eu queria apenas congregar. Aham. E aí houve alguns problemas na época, o dirigente da igreja, ele infelizmente veio a cair, né? Não vigiou, pecou. O pastor presidente tirou ele, excluiu ele da igreja, olha. Porque quem havia Uhum. iniciado a igreja era ele. Uhum. Aí, em vez de ele excluir só o irmão e nomear um outro para dirigir, ele excluiu o cabra e a igreja. Falou, então, a partir de hoje, essa igreja não faz parte do ministério, vocês estão desligados de nós e pronto, e você está excluído. E E já aí foi tínhamos quando o mais. senhor assumiu. Praticamente, aí eu comecei a ajudar um diácono, que era o vice desse pastor, que era um presbítero. Ah, sim. Aí eu comecei a ajudar Aham. o diácono, mas o povo, como ele era muito inexperiente, o povo não aceitava a liderança dele, então eu tinha que estar apaziguando. E o povo começou a fazer o movimento. Nós queremos o Uhum. irmão Levi, nós queremos o irmão Levi dirigindo. Aí já começaram a querer me chamar de pastor, aquela coisa toda. Sim. Aí foi quando eu contei a minha história, né? Eu Aham. estava ali apenas fugindo, não queria fazer mais a obra, quero ajudar, mas não quero ser pastor. Aí foi quando Uhum. esse pastor lá que me tirou bruscamente lá do recanto, me chamou, veio me visitar, trouxe uma cesta básica para mim, eu estava passando dificuldade, e veio fazer Uhum. uma proposta com um grupo de obreiros, e acabou me seduzindo. E eu Sim. retornei para trabalhar com ele com as promessas de que ele ia comprar um lote, que ele ia construir uma sede, que ia me dar uma autonomia, que eu ia ser um regional aqui, e que eu ia fazer a obra e tal, queria deixar eu desenvolver meu ministério. Só que quando a igreja Aham. começou, né, a crescer, ele veio de novo com o mesmo projeto dele de me sucatear. Ele queria me Ah. tirar da direção e Esse colocar era o outro. mesmo pastor lá de antes, não, né? É o mesmo pastor. Ele Rapaz, só mas me que cara procurou perseguidor. quando ele viu que a igreja estava indo bem, aonde eu havia sido constituído pelo próprio povo, aí ele despertou, viu Aham. que eu tinha chamado, que eu tinha vocação. Eu tinha minhas falhas, meus defeitos, mas o que eu Aham. fazia sempre, até hoje eu procuro fazer o meu melhor e fazia com dedicação. Então a obra Sim. cresceu assim, né, explodiu. Né? Com pouco tempo eu estava com a média de 100 pessoas na igreja, né? Aham. Tivemos até que mudar a congregação de lugar. Aí foi onde eu aluguei o imóvel lá no meu nome, né? Fiz um contrato porque precisava mudar o salão de lugar.
E, de certa Aham. forma, foi onde Deus trabalhou para que o povo ficasse independente. Porque quando ele levou o patrimônio, ele não podia ficar lá, na igreja, Aham. porque o salão estava em meu nome. Eu tinha um contrato, né? Aham. Então foi um trabalhar de Deus de alguma forma, e aí acabou. Quando ele me recebeu na época, ele reuniu com os obreiros que veio com ele, me nomearam dirigente da igreja. E de lá Sim. viemos para o lote onde era aí a irmã Maria Antônia. Foi quando você veio para a Aham. igreja. Veio congregar com a gente, você ainda era menino, né? É, Veio sim, você e sua mãe, né? 2001, minha mãe, minha Isso, avó. É. isso. Vieram congregar com a gente, né? A irmã Tereza Aham. foi uma das grandes ajudadoras, a gente gostava demais dela, né? Ela gostava demais de mim como líder. A gente tinha aquele Sim. amor, criamos aquele vínculo, A- né? Até o último dia de vida, ela sempre amou vir pra cá. Ela nunca quis trocar de igreja. Ela sempre teve isso como foco mesmo. E eu sempre, né, amei. Inclusive, na época, sua mãe ela ainda não era liberta. Na, Sim, na, sim, sim. na reunião, né, que fizeram, né, ela ficava Aham. possessa no meio dos cultos. Quando tinha algum Sim, sim, louvor, sim. quando tinha uma palavra forte, o inimigo manifestava nela e É, armava aquela ruaça, né? aquela época era uma época difícil pra gente. Aliás, acredito que naquela época elas tinham passado lá pelo candomblé, esses negócios todos, né? Isso, E isso. aí E ela era aquilo oprimida, né? era resquícios dessa época, né? E ela precisava de libertação, né? E, de certa forma, no dia da reunião que houve a situação que o pastor presidente na época levou o patrimônio e o povo não quis Aham. acompanhar ele, o diabo manifestou Sim, nela lá e envergonhou eu, o sim. pastor presidente, com os obreiros que estavam com ele. Né? Porque o inimigo, né, fez a farra lá. Como eu estava lá Aham. na situação apenas como é que se diz, de réu, né? Eu estava sendo Aham. tratado ali como um rebelde, eu estava passando por uma dificuldade financeira, eu estava passando por uma situação de saúde, debilidade física, a mesma situação que eu estou vivendo hoje, né? O Aham. coração tinha dado problema, eu não sabia até então, a válvula já estava Sim. fraca, eu não sabia, né? Então aquilo foi muita pressão emocional para mim, né? Então eu fiquei ali na Uhum. qualidade de réu e ele, com os obreiros que vieram da sede, estava conduzindo a reunião e decidindo e falando tudo a meu respeito. E eu tinha apenas que calar. Quando eu ia me manifestar, eu não podia falar. Então foi Uhum. quando o diabo tomou sua mãe, né? Manifestou nela. Sim. E aí o diabo afrontou eles lá. E nenhum dos obreiros que estava com ele teve autoridade para expulsar o demônio ou dominar o demônio ali. Uhum. Não sei se você se lembra disso, era muito menino. Eu não Não, o senhor lembro. me conta essa história, mas eu não tenho nenhuma recordação. Talvez eu não estava no dia, não sei. Não, Foi, né? realmente essa imagem eu não tenho. Foi feio, foi feio. Ela É. agredia todo mundo, o inimigo usou ela, avançou no púlpito, Era, pegou era, os era papéis que estavam bem, na mão do. Era era bem terrível. complicado. Pegou os papéis que estavam na mão do pastor presidente, bateu no rosto dele, queria quebrar o Aham. púlpito. E eu sentadinho lá no meu banco, numa cadeirinha de lado, eu era o Aham. réu. Eu estava sendo tratado ali, passei até disciplinado como rebelde. Ele queria me taxar de rebelde. Aham. E. Pastor, Ah, conclui aí pra gente passar, porque a gente está chegando quase no finalzinho e o Instagram vai derrubar a gente. tá bom, vou concluir. Não, era Então para o foi senhor isso. concluir Aí seu pensamento aí. deixa eu concluir aqui. Então, aí foi quando eu fiquei, né, assim, como eu tenho vocação, chamada autoridade, eu me levantei lá com a autoridade do Senhor, repreendi, dei uma voz lá em nome de Jesus, está Aham. amarrado, e ela caiu de joelho, mão para trás, ela ficou com a mão para trás, e nenhum dos obreiros conseguiram fazer. Ninguém, nem o pastor presidente pôde fazer isso. Aí A Deus trem me tava usou ali feia. com autoridade, e depois eu falei, tá liberta, em nome de Jesus, e eu confirmei com ela, e ela confirmou. Aí eu voltei, sentei no meu lugar, e ela sentaram ela lá, e a reunião continuou, só que aí eu Aham. saí, eu pedi licença, saí, e saí, não precisou eu falar nada em minha defesa, não precisou eu tomar nenhuma atitude, o pastor dali decidiu, pegou o patrimônio, falou, amanhã eu venho buscar os bancos, as cadeiras, não sei o quê, e quero dinheiro, eu Aham. autorizei o tesoureiro que estava com dinheiro, passar para ele, passaram, ele carregou tudo, e dali no dia seguinte eu fui para o hospital, ou na semana seguinte,
e fui procurar o médico e fiquei internado um mês. E foi uma situação de um mês, já fui para o hospital de base, já fiquei 90 dias internado de vez. E foi uma situação assim. Aí nesses 90 dias eu dei um AVC. E do AVC, né, aí eu não podia mais fazer a cirurgia. Aí me mandaram para casa. Aí voltava no final de semana para casa e na semana eu ia me internar. Fiquei assim, 7 meses mais ou menos assim. Vinha para casa e final de semana, né, eu vinha para a igreja. No início da semana eu me apresentava no hospital. Tipo saidão. E aí começou a história do ministério. Que a igreja começou aí. E aí precisou registrar, fazer a burocrática, né? E fizemos. Vamos falar mais um pouquinho disso já já. Eu só quero destacar alguns comentários aqui. O pessoal que está assistindo pode não estar entendendo que às vezes eu dou umas risadas. Eu não estou rindo da história do pastor, gente. Eu estou rindo porque eu estou vendo alguns comentários aqui. Eu quero destacar aqui, Blue Diniz diz que o vovô ou a vovó tá mandando um beijo. Blue Diniz é parente do senhor, né? Isso. Tem bastante gente assistindo a gente aqui, deixa eu ver. A irmã Vera diz que não sou bipolar, eu era. Jesus me curou, ela diz. Amém. Realmente, ela mudou muito. Deus tem feito uma obra muito grande na vida dela. Eu tenho aqui também a pastora Cláudia Gomes, está dizendo: a paz do Senhor, conheci o pastor bem na época para orar, porque estava internado no hospital de base, muito forte. Isso. Temos aqui também, minha tia Neride está assistindo. Um abraço para todo mundo aí. Ela disse: Deus faz grandes milagres. É isso aí. Amém. Tem algumas pessoas aqui, eu não sei se eu vou reconhecer agora, mas sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação de vocês. Pastor, só concluindo aí sobre os 16 anos da igreja, o senhor já explicou bem aí sobre como foi que o ministério aconteceu, mas eu queria ainda saber qual foi o ponto determinante, né? Porque era essa a pergunta que eu tinha. Das várias experiências que o senhor teve, passando por vários ministérios, que eu lembro quando eu cheguei aqui, ainda não era a Nova Aliança, passou por vários ministérios, né? E depois dessa experiência, terminar fundando um ministério, qual foi o ponto determinante para isso? Olha, meu filho, né, da situação que estava, sempre que a gente começava a fazer um trabalho, eu não sei se você sabe, eu sempre fui muito dinâmico, dedicado, e eu gosto de fazer a diferença. Eu não sou diferente, eu gosto de fazer a diferença. Então, esse é o lema, aliás, né, do ministério. Isso. Às vezes nós não seguimos muita regra, nós somos guiados pelo Espírito. E às vezes as altas lideranças, eu até concordo de certa forma, eles são muito éticos. Eles têm aquele princípio, aquela regra, e tem que se seguir regras. E né, regras de homens, geralmente, muito raramente dá certo. Como a gente faz a obra do Senhor Jesus, tem hora que a gente tem que fugir de princípios humanos, de regras humanas. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu estava praticamente derrotado, né? É uma coisa complicada. Eu estava noivo, estava em pecado. Eita, pastor Levi, caiu aí a internet. Tá chovendo aqui agora, irmãos, e provavelmente foi isso que deu na nossa live. Então, irmãos, vamos aguardar aí o pastor retornar. Mas enquanto isso, eu queria deixar para vocês um recado bem importante. Nós estamos organizando agora para o dia 22, Amanhã com Deus, né, que era para ter acontecido no mês de junho, e devido a toda a paralisação da pandemia e todos esses decretos e tal, e para a nossa segurança também, né, de saúde, a gente não realizou os nossos eventos, né, que seria um ano bastante, como que eu posso dizer, bastante produtivo, né, aqui pra gente. Então, eu queria deixar para vocês que dia 22 vai acontecer Amanhã com Deus. Nós estamos organizando ainda. Divulgaremos para vocês aí nos próximos dias. Deixa eu ver aqui, o pastor Levi já conseguiu entrar aqui.
Vamos ver se vai dar certo agora, só para a gente concluir, porque já estamos chegando ao final dessa live. Morrudo? Tô aqui. Tá sem a sua imagem. Tô tentando ir. Com a chuva, começou a chover, a internet caiu. Foi, exatamente. Mas e aí? Não, tudo bem, aí o senhor já respondeu aí, falta um bocado de coisa, mas eu tô achando que a gente vai ter que marcar um outro dia para conversar sobre essas coisas, porque já vai dar aqui 1 hora de live, o Instagram vai derrubar a gente, mas eu acredito que o senhor já respondeu já. Agora o senhor está aparecendo aí, pelo menos para quem está assistindo, só não para mim aqui no meu aparelho, mas para quem está assistindo está aparecendo. O senhor já disse aí qual foi o ponto determinante, acredito que o senhor já respondeu, para abrir o ministério, né? Isso. Porque na realidade o próprio povo, né, permaneceu, né? Eles mesmos construíram a igreja, né? Eles fizeram a estrutura da igreja, né? Então não tinha como abandonar esse povo, né? E aí, por fim, acabou ficando por Águas Lindas mesmo. Ajudamos a fundar a CONEI, né, junto com o apóstolo Andrade. E da CONEI fomos levados a CONAMAD, e da CONAMAD hoje estamos na CONAD, e Deus tem nos abençoado, né? E o ministério foi registrado, foi feito ata 2 vezes. E precisamos atualizar ainda, e por aí vai. Estamos aí. E existimos, pastor, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero saber, na visão do senhor, o que é ser líder, em rápidas palavras. Ser líder é você ser o exemplo. Não é mandar fazer, é você fazer para mostrar como é que se faz. Porque tem muito líder que acha que é só mandar fazer, e não é. É você fazer para eles verem como é que se faz, para que eles possam fazer. Amém, tá certo. E eu queria também uma última pergunta agora. Esse ano de 2020 tem sido difícil, né, para todo mundo, com essa pandemia que chegou aí, que devastou muita gente, muitas famílias que perderam seus entes queridos, né? Inclusive, aqui na nossa igreja nós tivemos, né, também casos, né? Tivemos muita perca, né? Sim. Eu queria saber, e nós aqui, né, o Ministério, inclusive, sofreu com isso, né? A dificuldade financeira que assolou todo mundo, né? E sem contar aí vários outros problemas. Eu queria saber como é que o senhor resume tudo isso que tem acontecido aí. É uma permissão de Deus, de certa forma, Deus permitiu, né? Porque foi mundial, não foi só regional, né? Foi mundial, né? Então, aquele que for de Deus permanece. Nós vamos descobrir agora quais obras são de Deus, né? Quem tem chamado de Deus vai continuar. Ele vai fazer a diferença mesmo nessa crise. Ele não vai ser diferente. Sim. Ele vai fazer a diferença, né? E Deus tem nos honrado, Sim. Deus tem levantado os dizimistas, os ofertantes, mesmo escasso, mas tem mantido a obra, né? Você vê a estrutura do nosso ministério não é uma estruturazinha fraca, temos uma igreja, né, bem construída, não está concluído ainda o projeto, nosso projeto é muito maior, eu creio que ainda vamos alcançar, mas temos uma estrutura de uma boa congregação. Né? Sim. E hoje fazemos parte de uma convenção a qual nós somos independentes. Só temos vínculo para fins de consagração, né, e de instrução. Tem o meu presidente apenas para nos instruir, nos orientar, nos aconselhar, e se for necessário uma intervenção, ele fazer essa intervenção, caso de adultério, de pecado, né, e nós não tivermos aptos a fazer alguma coisa, eles podem vir tomar a frente, né, e junto com os obreiros local, ele constituir um novo pastor, pelo período da disciplina do pastor, e por aí vai. Então, precisamos de um elo, né, de uma ligação dessa natureza. E nós temos hoje. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu falei aqui, enquanto o senhor retornava lá para o nosso link, eu falei sobre Amanhã com Deus, que a gente já definiu que vai acontecer
e provavelmente a vigília também, que deveria ter acontecido no início do ano, mas devido a toda essa paralisação não aconteceu, né? Já está Isso. marcado aí para o dia 22 de novembro, né? Amanhã com Deus. Vamos estar divulgando nos próximos dias quem serão os convidados, né? Para estar aqui congregando conosco, agregando as suas experiências nesse dia. Eu queria saber do senhor sobre essa retomada dos eventos, né? O que o senhor acha? O senhor acha que já estava na hora ou está tudo certo? Se analisar bem, ninguém retoma a vida normal novamente. Porque, na realidade, esse vírus ainda não foi extinto, né? Ainda não existe Sim. a vacina para ele, né? Uhum. Então, de certa forma, né, nós vamos ter amanhã com Deus, com todas as regras de segurança, né, de prevenção, de precaução, porque vai haver eleição, né? Também com todas essas regras. E tivemos o evento do pastor Izamba aí recente, né? Cedemos nossa igreja para que o pastor Izamba, junto com a equipe dele de missões, da qual fazemos parte, pudesse realizar esse evento. Foi muito abençoado, né? E eu creio que já está na hora, sim, com toda a precaução, porque o vírus ainda está ativo, ele não foi eliminado e é riscoso ainda, corremos risco ainda. Mas com toda a precaução, Deus vai continuar nos livrando, nos guardando, nos protegendo, e a obra continua. Vai sim, vai continuar assim. E então, pastor, eu vou pedir para o senhor deixar aí uma palavra bem rápida para a gente, aquele versículo que tem bastante importância e relevância na sua vida, talvez seja algum versículo que esteja falando muito com o senhor atualmente. Deixa para a gente aí uma palavra para a gente encerrar com chave de ouro e abençoar quem esteve aqui conosco assistindo e já convidando para estar com a gente na próxima semana com a missionária Vera Diniz, esposa do pastor Levi, que já está querendo fugir da responsabilidade ali, dizendo para marcar o senhor para o dia 14 de novo. Porque eu acho que eu fui infeliz em algumas colocações aí e acabamos dando uma pincelada em tudo e não concluímos, né? E aí ela ficou chateada aí. Mas é isso. Mas é isso. Ela vai poder esclarecer na semana que vem. Isso, aliás... aí, na palestra, muito bom. Na palestra dela, ela vai poder trazer a versão dela, né? Isso. Então, e eu já convido todo mundo para assistir na próxima semana, nesse mesmo horário, às 16 horas, que, aliás, eu não tinha prestado atenção nisso, pastor, mas casou aí, 16 anos da IAD, nós marcamos a live para as 16 horas. Aí, deu certinho. Então, deixando aqui a referência que serve como lema, né, como base de fé, após a minha retomada na vida espiritual, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que é meu lema, meu princípio de fé. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, né, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, as misericórdias do Senhor é que tem nos mantido vivo, né? Se hoje estamos na situação que estamos, o ministério chegou aos 16 anos de existência, com as ovelhas, né, que são fiéis, que são leais, aos obreiros que temos constituído, né? Que são nossos companheiros, nossos amigos, né? Não são apenas, vamos dizer assim, líderes aleatórios, são obreiros constituídos, levantados por Deus. Porque muitos foram chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos permaneceram, estão conosco. Muitos vieram, estiveram conosco durante a trajetória, durante a nossa caminhada, e hoje cresceram tanto que não cabe mais no nosso ministério, né? Mas começaram aí, engatinharam aí, e hoje eles são muito grandes, né? Não cabe mais no nosso ministério. Uma indiretazinha aí, diretamente para alguns, né? Mas, de certa forma, é a realidade. E aqueles que estão conosco foram constituídos por Deus e têm sido nossos fiéis, né, companheiros, e têm nos ajudado a manter esse propósito divino, que é essa Assembleia de Deus Nova Aliança. Foi a aliança que não foi feita com homens, né? Então, por isso determinamos esse nome, Assembleia de Deus Nova Aliança, porque a nossa aliança agora é com Deus, não com o homem mais.
não com a convenção, ou com o ministério tal, ou com o pastor tal, mas conforme o que Deus tem nos dirigido e conforme o princípio que nós aprendemos da Assembleia de Deus, na qual eu nasci na fé. Amém? Então, Amém. esse é o meu lema. As misericórdias do Senhor. Nunca julgo que sou digno, que sou capaz, que sou competente. Não, a obra é de Deus, Deus é quem faz. Nós somos todas ovelhas de Deus e Deus é quem é o nosso pastor. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Com essa palavra, então, quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês, ao senhor pastor por ter topado esse desafio, que é uma novidade para todos nós aqui da igreja, né? E deixar o convite já para vocês para a próxima semana, neste mesmo horário, no sábado, dia 14, missionária Vera Diniz, que já está se preparando, super nervosa, para participar da nossa live talk aqui na semana que vem. Ela é muito capacitada, muito competente, mas no princípio ela tem esse medo, né? Mas ela vai fazer a diferença. Vai ser uma bênção. Vai, com certeza. Vai fazer a diferença. Ela faz parte desse ministério, não é à toa, não, né? Não é não. Então, gente, ela é forte. Com certeza. Quero deixar esse convite, então. Participem conosco na semana que vem, sábado às 16 horas. E deixo também o convite para vocês. Sigam a gente aqui no Instagram, @igreja.ad Nova Aliança. Siga também no Facebook e TikTok, o mesmo usuário, @igreja.ad Nova Aliança. Estamos lá, todas as informações, eventos, e a gente fica te informando de tudo que acontece por aqui, lá nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. Pastor Levi, até breve, né? Espero que muito breve, Deus depois quiser. essa paralisação está mais difícil. Deus permitido, domingo estarei aí, se Deus permitir. Amém. Na igreja. Então, muito obrigado, paz do Senhor. Até semana que vem para todo mundo e Deus abençoe. Amém. A paz.